Graça e paz, povo de Deus, amados. Que coisa boa estar falando com vocês. Que pena. Ontem eu tive uma demanda, então eu não consegui ir para o nosso compromisso, nem consegui fazer online, nenhuma coisa nem outra. Mas eu quero aqui só adiantar que é o Evangelho do Reino, a criação, a queda, a cruz, a consumação, para a gente poder dar continuidade. Parece que tem um bloqueio que está impedindo a gente de ir para essa lição. Então, eu vou gravar aqui para você. Você pode anotar as dúvidas, ver esse vídeo várias vezes, tá? Mas eu quero trazer para você que o Evangelho em si, vamos lá no Gênesis, né? O Evangelho é uma história de trono. O Evangelho ele não começa com o homem pecando, ele não começa com Cristo na cruz. Ele começa com Deus no trono e o homem debaixo desse governo. Porque, guarda algo, a câmera está aqui e eu estou vendo aqui, ó. A câmera está aqui e eu estou vendo aqui. Se o Evangelho, que alguém fala que acredita que começasse no pecado, pensa comigo, a fé dessa pessoa ia terminar nela mesma. Se começasse também na cruz, ela ia terminar só em perdão, acabou. Quando ela começa na criação, o Evangelho termina no reino, que a Bíblia inteira é a história do trono. Gênesis 1 e Gênesis 2, capítulo 1 e capítulo 2 diz que o reino foi estabelecido. Gênesis 3, o reino foi rejeitado. Quando nós entramos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o reino é retomado, porque Jesus ele toma o reino de volta. E quando nós vamos para Apocalipse, o reino é consumado. Então, o evangelho não é Deus melhorando a vida do homem, é Deus recolocando o homem no lugar certo, que é qual? Debaixo do seu governo. Então, observe algo, que a criação, o plano de Deus era de reinado, sempre foi. Adão estava ali no Éden, tá? Mas ele estava ali reinando juntamente com Deus. E o que ele faz? Ele trai o trono. Quando ele trai o trono, ele trai e entrega o trono para Satanás. Então, o plano era reinado, nunca foi religião. Entende isso? Então, quando Deus criou o ser humano, ele não estava preenchendo um vazio. Ah, não, Deus estava suprindo uma carência. Não, amado, Deus já era pleno. A criação, ela nasce não da necessidade de Deus, mas da intenção, porque eu e você fomos feitos à imagem de Deus. E a imagem de Deus não é decoração espiritual, é vocação de governo. Então, ser imagem significa o quê? Refletir quem Deus é e manifestar a vontade do rei no mundo a qual a gente vive. Então, Deus não criou súditos e religiosos, não. Ele criou representantes reais. O propósito sempre foi reino, nunca foi ritual. Nós que criamos ritual, nós que criamos denominações, nós que criamos instituições, mas sempre foi reino, nunca foi ritual. Ele é o rei, nós somos a sua imagem. O Éden foi o seu palácio e o mundo é o seu território. Eu quero trazer 3 verdades que definem o ser humano, que a primeira dela é identidade. Amados, isso aqui é muito importante. Você é a imagem de Deus. Você não é acidente. O ser humano ele carrega um valor antes de qualquer coisa. A dignidade dele vem do quê? Vem da origem, não vem do desempenho daquilo que ele faz. Você não existe por acaso, por probabilidade, por estatística. Você existe por um decreto de um rei. Então, só o fato de existir já é um chamado. De respirar já é ser convocado. Viver já é carregar um propósito. Amados, isso é muito poderoso. A segunda coisa que eu quero trazer para você é sobre relacionamento. Fomos criados para a presença. Amados, isso aqui é muito poderoso, porque lá no Éden, Deus caminhava com o homem. A presença não era o evento, o culto, a agenda. Aquilo ali era normalidade. A presença de Deus ali não era algo, não, era normal. O Pai estava junto conosco. O ser humano ele só funciona de forma correta perto de Deus. Porque eu e você, nós somos projetados para a presença. Estar com Deus não era recompensa, era o meu ambiente. Eu fui gerado nesse ambiente. Fora desse ambiente, tudo vai desconfigurar. Então, a terceira coisa, governo. Fomos criados para liderar servindo. O homem ele recebe autoridade sobre a criação, mas não para ele ser tirano, cruel, mandão, não, mas para ser administrador do rei. O governo sempre foi assim. Deus governa o homem governa a terra e a terra permanece em ordem.
O trono continua sendo de quem? De Deus. A administração foi dada ao homem. Por isso, dominar sem Deus vai produzir o quê? Caos total. Dominar debaixo de Deus produz ordem, produz vida, produz sentido, produz propósito. O Éden, amados, não era um jardim, um jardinzinho bonito, não. O Éden era um templo em forma de jardim. Então, um lugar onde o céu e a terra se encontravam. Então, viver já era adorar, trabalhar era adorar, relacionar era adorar. Não havia sagrado e secular, havia apenas reino. Nada mais do que reino. Então, você foi criado para refletir quem Deus é, representar a vontade do rei, governar debaixo da autoridade dele. Ou seja, você foi criado para um reino. Você não foi criado para a religião. É isso que a gente precisa trazer no nosso coração. Por quê? A queda, o pecado, não é fraqueza. Como assim, pastor? Não. A queda, o pecado não é fraqueza, não. É rebelião contra o trono. O pecado não começou com o ato de comer o fruto. Começou com uma ideia instalada no coração. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou até pegar aqui para você. Isso aqui é muito poderoso. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Olha o que diz. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E a Eva diz: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu, e depois deu ao seu marido que estava com ela. E ele também comeu. E naquele momento seus olhos abriram, eles perceberam que estavam nus, por isso costaram uma folha de figueira, uma das outras, e cobriram. Tá, vamos lá. Antes da mão tocar naquele fruto para comer, antes de desejar tudo aquilo lá, o coração já tinha caído. Porque a proposta da serpente não foi sabor. A proposta da serpente foi autonomia. O que ela oferece ali para ela? A chance de ser referência do próprio bem e do próprio mal. Algo que pertence somente a quem? A Deus. Então, a queda não foi uma curiosidade humana. Foi rebelião. O pecado não diz assim, errei, ele diz assim, eu mando. O ser humano, ele rejeita o governo do Criador. Ele assumiu a si mesmo como medida de todas as coisas. Romanos 1, versículo 22, versículo 23. Já anota aí, Romanos, capítulo 1, versículo 22, versículo 23. Ou seja, o Éden foi o primeiro golpe do estado espiritual. Foi a quebra do governo. Naquele momento da queda, o coração humano declara, eu decido. Eu mando, eu tenho comando, eu tenho o centro de tudo. Então guarda isso no teu coração. O pecado é isso. A criatura sentando no trono do Criador. Porque não é fraqueza emocional, é tentativa de autocoroação. É o homem dizendo na prática assim, ó, Deus pode existir, mas não decide. Eu defino bem, eu defino mal. A minha vontade é a minha lei. Amados, o que Adão fez no Éden, todo ser humano continua repetindo. Romanos capítulo 3, do 10 ao 12. Não, isso aqui vale a pena a gente olhar, porque, olha, é muito poderoso. Romanos capítulo 3, do 10 ao 12. Olha o que diz. Como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Por quê? Porque a consequência ali é praticamente jurídica. Como assim, pastor? Pois é, amados, quando o homem ele se rebela, ele rompe com a fonte da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Por isso que a morte, ela não é um castigo arbitrário, ela é sentença justa, é resultado inevitável. Anota aí, Romanos capítulo 6, versículo 23. Checa e confere. Em um único ato, amados, só para você entender
três mortes entram no mundo: a morte espiritual, a morte interior e a morte exterior. O mundo cai em desordem, principalmente sobre o governo humano. O homem governou aquilo que era para Deus governar. Então, meu amigo, está um caos total. O que acontece? Romanos 8, do 20 ao 21, anota também. Tá? Tem Efésios capítulo 2, versículo 1, morte espiritual, Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Morte interior, culpa, medo, vergonha, confusão. Gênesis capítulo 3, versículo 7 e versículo 10. Morte exterior, o mundo cai em desordem sob o governo humano. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao versículo 21. O Éden é fechado lá em Gênesis 3, do 23 ao 24. Não porque Deus é cruel, entende? Deus não é cruel, mas porque Deus é rei. E o trono não pode ser profanado por rebeldes. Entende isso? O homem escolheu distância. E quando ele escolhe distância, ele recebe aquilo que ele escolheu, que é a distorção de toda a imagem. Então, o ser humano, ele continua sendo a imagem de Deus. Gênesis 9, versículo 6. Mas agora é uma imagem rachada, com vocação, mas sem capacidade, entendeu? Com desejo de governar, mas agora está escravizado por ela mesma, pelo pecado, pelo caos. João 8, versículo 34. Romanos capítulo 7, versículo 14 ao versículo 20. Então, ele mantém a lembrança do Éden, mas perde o poder de viver. A imagem permanece, mas o reflexo disso aqui está totalmente distorcido. Entende isso? Então, para mim trazer um resumo dessa queda. O homem não apenas errou, ele usurpou, ele não tropeçou, ele se rebelou. O pecado não é fraqueza, é substituição de trono. A raiz da queda é muito simples. O homem não quis viver debaixo de Deus. Ele quis viver no lugar de Deus. Não, eu assumo. Então, guarda isso. A cruz, ela não é uma anestesia. Ela é retomada do reino. Ele retoma o reino ali. Se na queda, guarda isso, se na queda o homem usurpa o trono, na redenção, Deus toma o trono de volta. Então, Jesus não veio ao mundo para melhorar as pessoas. Ele veio para consertar sentimentos. Ele veio para reinstaurar o governo de Deus sobre a humanidade. Por isso o evangelho não começa com Deus ama você e quer te dar paz. Não, ele começa com declaração do nosso Senhor Jesus. O tempo está se cumprindo, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e credes no evangelho. Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 15. Então a cruz é o centro de guerra espiritual e jurídica do cosmos. Ali, o Filho, o Senhor Jesus, assume o lugar do rebelde, paga a culpa dele, absorve toda a ira justa e desarma o império das trevas. Pega Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. É importante vocês anotar, depois eu vou mandar a transcrição daquilo que a gente está pensando aqui para você anotar todas as referências. Então, a redenção não é um ato emocional, é um ato jurídico, é um ato real e militar contra o pecado, contra Satanás e contra o ego humano. Amados, isso aqui é muito sério. A cruz é o momento em que a dívida é paga diante do tribunal do rei. Romanos 3, do 23 ao 26 está falando sobre isso. Né? A dívida é paga diante do tribunal. A culpa é removida diante da justiça do rei. Isaías 53, do 5 ao 6. O poder do pecado é quebrado. Romanos 6, do 6 ao 14. E a autoridade do usurpador é anulada. Aí você pode pegar Colossenses 2,15, Hebreus 2,14. Então, a cruz é Deus dizendo ao universo inteiro: o trono é meu, eu vim tomar de volta. É por isso que o evangelho confronta, sacode, exige rendição. Cristo não pede permissão, ele conquista. Cristo não negocia território, ele governa. E Cristo não busca adesão emocional, ele exige entrega total. Então, ele não morre para que você se sentisse melhor, mas para que o reino fosse restaurado e o rebelde fosse convertido em súdito fiel. Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 6. Lembra quando alguém se levantava contra um rei? O que acontecia com ele? Morria. Sem dó e nem piedade. Não só ele, mas toda a sua descendência morria. Foi isso que aconteceu. Entregaram nas mãos de Satanás o trono. Então, meu irmão, minha irmã, guarda isso.
Graça não é permissão, é vocação. Tem gente que está tratando a graça como uma desculpa. Graça não é salvo-conduto para viver do próprio jeito, não. De forma alguma. Graça é o chamado real de volta ao lugar certo. Porque foste comprado por preço, pois glorificai a Deus no vosso corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Então, a cruz não é Deus falando para você, eu te entendo. Ai, que lindo. A cruz é Deus dizendo, eu te possuo, volte ao seu posto. Então, graça não é liberar o homem para o centro. Graça derruba o homem do centro e devolve ao senhorio de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, muito importante você meditar dentro de Gálatas, que é muito poderoso. Ou seja, a cruz devolve ao rei o que é do rei e devolve ao homem o que o homem perdeu. Não o trono, mas o privilégio de governar debaixo do trono. A redenção faz com que a religião jamais conseguiria fazer. Ou seja, ela destrona o ego e entroniza Cristo. Mano, isso aqui é muito poderoso. É uma nova criação. O Éden volta como reino, mas não como jardim mais. Porque o fim da história não é o homem fugindo da terra para viver no céu. Eu vou para o céu, meu foco é o céu. Não. O fim é o céu descendo para a terra. Para quê? Para preencher tudo novamente. Com o quê? Com a presença, com o governo, com a glória de Deus. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 3, está trazendo isso de forma muito poderosa. A Bíblia não termina com um arrebatamento eterno para longe, mas com Deus habitando com os homens para sempre, assim como era lá no princípio. Só que agora, de forma definitiva, de forma madura, de forma incorruptível. Então, olha que detalhe maravilhoso. Gênesis começa com o jardim no Éden, início, intimidade, semente. Apocalipse termina com uma cidade, a Nova Jerusalém. A plenitude, a maturidade, a consumação. Meu Deus, é muito poderoso. Amados, o plano de Deus nunca foi o ser humano ingênuo, infantil, ou apenas inocente. O plano sempre foi formar uma família real, uma família madura, uma família capaz de reinar com o rei para sempre. Apocalipse 22, versículo 5. O jardim, amados, era o protótipo. Sabe, a cidade é a obra terminada, a nova criação é o Éden restaurado, ampliado, glorificado, sem serpentes, sem pecado, sem possibilidade nenhuma de rebelião, ali novamente. Finalmente nós temos a presença restaurada, nós temos o governo restaurado, nós temos a criação restaurada, a criação vai ser liberta de toda corrupção. Romanos 8, versículo 21, o governo vai ser restaurado pelos séculos dos séculos, nós reinaremos com ele. Apocalipse 22, versículo 5. Deus habitará no meio deles. Meu Deus, é muito poderoso, amados. Ou seja, o caos terá desaparecido para sempre e a ordem do trono vai ter preenchido tudo novamente, como no início, só que ainda maior. Isaías 65, versículo 17. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. O que era protótipo no Éden se tornará consumação no reino. O que era semente em Gênesis se tornará árvore plena em Apocalipse. O que era cultivo em um jardim se tornará governo em uma cidade. Meu Deus, é muito poderoso, amados. O projeto do início é o decreto do fim. Deus com o seu povo debaixo do seu governo, no mundo refletindo a sua glória para sempre. Ou seja, o Éden é o começo, o reino é o destino. Amém, amados? Então, para a gente concluir essa aula que foi assim, rapidão, a pergunta que eu faço para você não é se você crê, mas é quem governa. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Lucas capítulo 6, versículo 46. A criação mostra quem deveríamos ser. A queda mostra o que escolhemos ser. A cruz mostra quem veio nos resgatar. Nova criação mostra quem voltaremos a ser. A fé verdadeira não é aceitar Jesus. A fé verdadeira é se render a Jesus de verdade, no trono da vida. A pergunta que define a eternidade é: quem está no trono do teu coração? Cristo ou você? Porque o evangelho não é sobre o homem no centro, é sobre o rei no trono. Sempre foi e sempre será. Amém? Então,
nós concluímos aí o Evangelho do Reino, criação, queda, cruz e consumação. Você pode assistir esse vídeo várias vezes que você quiser, para você poder ter um entendimento melhor, e eu vou estar encaminhando o slide para você acompanhar. Amém? Então, Deus abençoe a todos e que venham as perguntas, por favor. Deus abençoe a todos.